debaixo de uma nuvem, cumprindo-se a promessa de Isaías, morrer aos 100 anos é morrer jovem. Queridos, quanto mais nós nos alinhamos, né, sintonizamos a presença de Deus, os códigos da eternidade vão se estabelecendo dentro de nós. E o propósito divino é que a gente chegue numa consciência que alcance a imortalidade. Nós não fomos criados para morrer. A morte veio a existir até mesmo por bondade divina, né? Eu entendo que a morte é fim de ciclos. Quando você entende que você é um ser eterno, você vai compreender que a morte é fechamento de ciclo. Quando o negócio está pesado, que não dá mais aqui, se encerra aquele ciclo e a vida continua em outro lugar, porque a vida é eterna. A vida é eterna. E perder a memória disso também nos trouxe muitas consequências, né? Então, hoje, se você falar sobre imortalidade para algumas pessoas, vão dizer... Outro dia a gente começou uma conversa dessa no grupo ali de comunhão, e rapidamente veio ali alguém e já falou, não, só Deus é eterno, só Deus é eterno, só Deus é eterno. Só que a Bíblia diz que Deus colocou a imortalidade dentro de nós, né? A nossa parte física, que é casa, né? E não deveria ser assim também. Hoje a gente compreende. A casa se desfaz porque perdemos o rumo da casa, entramos numa energia, digamos, negativa. Isso trouxe doenças, e nessa energia negativa o corpo vai se enfraquecendo, o corpo vai perdendo a força, a carne vai, digamos assim, se decompondo quase. Então, eu acredito que nesse frequenciamento de eternidade, a nossa consciência ela vai se abrindo e gradativamente a presença de Deus dentro de nós vai trazendo uma restauração de dentro para fora. E estamos aí no que é chamado de milênio de paz, dentro da questão teológica, e isso também vai trazer o que Isaías falou, que é morrer aos 100 anos é morrer jovem, né? A menção ali de Isaías é como se morrer aos 100 anos ainda é morrer criança, porque você vai ver, por exemplo, lá no começo, quando a genética humana não estava corrompida, né? Você vai ver ali o Matusalém, 900 e poucos anos, né? Outros 700 e poucos anos. Então, pensa num ciclo de vida ou num ciclo de existência de 900 anos, dá para você aprender muito, né? Dá para você aprender muito, porque a nossa vida aqui é um aprendizado. Você começa errando algumas coisas ou aprendendo a fazer escolhas certas. E acredito ali que o Adão, Matusalém, teve muita oportunidade de entender o segredo da vida, né? Você vai ver Enoque, que andou 365 anos com Deus e aprendeu de volta o caminho da casa, né? Retornou, transcendeu e retornou. Então, o propósito de Deus para nós é alcançarmos a vida eterna. E não existe uma dimensão, não existe um tempo e espaço, você precisa alcançar isso, uma dimensão tal. É claro que no sentido dimensional, à medida que a sua consciência vai se retornando, você vai se alinhando e se unificando no sentido de dimensões. Mas é só nós alimentarmos a mente divina, vai restaurar o quê? Hoje eu compreendo que alimentando a mente divina, você começa a restaurar suas células, você começa a restaurar sua genética, você começa a restaurar seu DNA. Gradativamente vai aumentando o nível de luz, o nível de glória dentro do nosso corpo e começa a expulsar tudo aquilo que na Bíblia, na verdade, é chamado de pecado. Só que no contexto geral e original, pecado é ignorância. Pecado é errar o alvo, conforme diz. E você erra o alvo quando você sai da sua essência, quando você sai da sua natureza divina, quando você separa a consciência. Conforme eu digo sempre, pecado não é um ato. Pecado é burrice. Pecado é viver na inconsciência de quem você é. Aí você entra por uma energia e parece que tudo é sujo, tudo é pecado, né? Respirar é pecado, ser livre é pecado, só que é uma natureza que
que foi criada a partir da dualidade. E como se cria a dualidade? Quando nós estamos inconscientes. Se você está desperto, você não cria dualidade, né? Hoje nós estamos trabalhando o quê? Para desligar a dualidade dentro de nós. E esse desligar a dualidade começa quando você alcança um estado de paz e, nesse estado de paz, todo o seu sistema nervoso vai sendo regulado, vai sendo harmonizado. Você sabia que a dualidade, ela é uma ativação dentro do nosso sistema nervoso? Aí desregula emoção, desregula sentimento e desregula também a nossa parte física. A grande maioria das doenças, elas têm origem no nosso sistema nervoso. E como voltar ou como harmonizar o sistema nervoso? Entrando no estado de paz. Foi o que eu alcancei lá mais ou menos no ano de 2011, 2012, eu comecei a acessar essa frequência de paz. Nossa, quando eu encontrei esse lugar, cada coisa que acontecia fora, eu corria para dentro, para novamente acessar aquela dimensão e ficar ali quietinho. Aí você vai o quê? Sintonizando até que aquilo vem para dentro de você. E vindo para dentro de você começa a harmonizar. Só que, queridos, alguns de nós, não são todos, mas alguns de nós, acho que a gente mergulhou tão fundo na dualidade, nas frequências baixas, que a graça do Pai para nos socorrer e a presença do Cristo para nos libertar e nos colocar de volta, né, naquilo que é a casa de Deus, o ambiente de Deus. E hoje eu digo ao Pai, Pai, nos dá graça para compartilhar isso com os nossos irmãos, né? Porque a gente vê tantas pessoas ainda correndo para fora, né? Correndo, tentando buscar um socorro do lado de fora. Do lado de fora, às vezes, você encontra um abraço, você encontra uma palavra, você encontra um descanso da parte de alguém que já alcançou, mas o estado definitivo de paz você só encontra quando você encontra o Cristo, né? Ele disse, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Às vezes a gente encontra alguns vídeos de pessoas tão influentes, pessoas que estão lá, digamos, como, né, influenciadores digitais, que tem um público extensivo, e a gente escuta falas assim como, tipo assim, você está buscando paz? Aqui no mundo não tem paz. Aqui não, aqui você vai encontrar luta, aqui você vai encontrar batalha, você vai encontrar conflito. Se você quer paz, morra, porque só depois que morrer que você vai encontrar paz. Não foi isso que Cristo falou. Não foi. Ele nos falou que nele nós temos paz. No mundo é que nós não vamos ter paz, mas nele nós vamos ter paz. Eu não sei se você percebe o tesouro que é isso, queridos. Não sei se você percebe o valor disso. Porque não é algo que se compra com dinheiro. O sentido monetário é gratuito, mas é de muito valor. É de muito valor para quem encontra. Aí você percebe e você consegue compreender a realidade. Porque as palavras de Cristo não era só uma leitura, uma espera. As palavras de Cristo são códigos para você acessar uma realidade. E quando você começa a entender isso e viver isso, você percebe o código de acesso, a porta de acesso que Cristo falou. Quem encontrar esse tesouro vai deixar tudo para ficar com esse tesouro. Ontem eu fiz um atendimento onde eu ouvi, e eu me alegro quando eu ouço isso. A pessoa que estava fazendo um atendimento, ela disse assim, apóstolo, eu entrei num estado de paz e não quero sair. Tem pessoas que já no primeiro encontro, adentro dessa porta, acessa isso.
Isso é um tesouro inegociável, queridos, inegociável. É muito bom viver a realidade do reino do Pai. E como eu peço ao Pai, Pai, me dá uma oportunidade, me dê voz para mim conseguir trazer o máximo de pessoas para essa realidade, fazer eles entender que o reino de Deus não é uma espera esgotante, fazer compreender que o reino de Deus não é algo que você vai passar a vida toda buscando e parece que não encontra. E às vezes a ânsia e a ansiedade da busca gera mais batalha, gera mais peso. Porque tem pessoas que se apegam tanto à busca externa que chegam à exaustão. É a mentalidade. Eu estou fazendo um sacrifício para buscar a Deus. E é interessante, queridos, que eu percebo que precisa realmente da luz despertar a consciência para a pessoa entender, porque eu vejo aqui, às vezes, algumas falas de pessoas que já estão conosco há tempo, mas a gente percebe que não houve aquele despertar ainda, ou a pessoa está e não está. Porque o fato dela estar no grupo não significa que ela está no ambiente. A pessoa pode estar no grupo, mas acha que estar no grupo da cobertura é suficiente. Não. Estar no grupo é uma coisa, mas o grupo é o quê? A porta de entrada a uma dimensão superior. O canal do YouTube, os nossos ambientes de WhatsApp é uma porta de acesso a uma dimensão espiritual. Nós temos uma dimensão espiritual disponível e quem fica só no ambiente físico não consegue acessar porque precisa de uma conexão de coração, precisa de uma aliança energética, de uma aliança de unção para conseguir permanecer no ambiente espiritual. E às vezes eu vejo pessoas que estão aí no grupo já há um certo tempo, ainda com aquela mentalidade: se eu não fizer a obra de Deus, eu não vou estar na presença, eu vou sair da presença. E eles não têm nada a ver. É o contrário. É o entendimento que a presença de Deus é a natureza de Deus dentro de nós. É a essência de Deus dentro de nós. E todos os seres humanos carregam essa essência, essa presença. Só que às vezes as doutrinas do sistema vai ofuscando, silenciando a voz do Espírito dentro de nós. E a gente começa... a gente pode perceber nitidamente, se eu estou num estado que o meu sistema nervoso está desequilibrado, que eu não consigo ter paz, eu sempre digo que a paz é o altar de Deus dentro de nós. A paz é um ambiente onde você realmente encontra e vive em Deus. É o convite de Jesus. Então hoje eu não negocio essa paz por nada. Por nada. Só quem viveu grandes batalhas e viveu muito tempo em aflição é que sabe valorizar esse tesouro. Estou falando da paz, mas pode ser o amor, pode ser qualquer virtude divina. Qualquer virtude divina vai te trazer vida, e vida com abundância. O que é plenitude de espírito? Plenitude de espírito é uma coleção de virtudes divinas que você carrega. Se você carregar dentro de você a manifestação dos 7 Espíritos de Deus, você já vai ter plenitude de vida. E é isso que você está entendendo que eu estou falando tem para oferecer ao mundo, queridos. Você que já acessou sua essência, você que já acessou a sua frequência, a sua identidade. O Pai hoje, enquanto eu vinha aqui para a nossa sede, né, global, esse ambiente aqui que o Pai nos deu para estarmos conversando com você, o Pai estava ministrando no meu coração sobre falar algo para vocês. Aquilo que você alcançou em Deus
é aquilo que o mundo está precisando. O pai dizia assim, fala para eles não olhar para fora e confessar o estado de desequilíbrio. Por quê? Porque nós estamos aqui exatamente para mudar. Queridos, qualquer coisa que mexe com o seu coração, aquilo é o foco da sua missão. Se você vê enfermidade e aquilo te comove por dentro, se você vê pessoas enfermas e isso causa em você uma compaixão, Deus está dizendo que essa é a sua missão, curar os enfermos. E curar os enfermos pode ser desde uma imposição de mãos, pode ser um abraço, uma palavra. Se for pelo Espírito, vai ter eficácia. Não importa o jeito que você vai fazer, importa que no abraço, Deus abrace junto com você. Palavra, você transmita a frequência do Espírito. Se na imposição de mão, de poder, de unção, que o Espírito de Deus se movimente junto com você. Não importa se vai ser na rua, na praça, ou de repente você que trabalha numa empresa, de repente você chega lá, na sua sensibilidade, e o Espírito de Deus está tocando o coração de alguns nesse momento, porque às vezes você vai para o emprego, lá, pela sua sensibilidade, você percebe um colega de trabalho que não está muito bem. E lá você não pode, às vezes, digamos assim, fazer aquela oração forte, porque não é permitido. Mas entenda, o seu abraço vai curar. A palavra cochichada no ouvido vai curar, vai restaurar. O que precisa é ser movido com amor e compaixão, porque aqui está a chave, o segredo para que você flua, não no vazio, mas na plenitude do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não precisa de um movimento externo, por mais que quando vem uma potência acontece. O Espírito de Deus se manifesta às vezes, no siso, na brisa mansa e suave, no sopro calmo, numa palavra branda. De várias maneiras Deus pode se manifestar. Mas você que é dimensional, Deus não nos dá coletivamente uma regra, uma norma. Eu digo que a nossa norma, a nossa regra é ouvir o Espírito. Ouve o Espírito e age de acordo com aquilo que o Espírito falou para você. Mas a gente teve experiência, queridos, que dentro do sistema aquilo que nós carregamos estava sendo podado, engessado, trancado, limitado. Então, conforme Deus um dia nos disse, estou te dando o planeta. Se te derem a oportunidade de ministrar num púlpito, ministre, sem se prender, na liberdade de espírito. Mas se não te derem um púlpito para você ministrar, ministre sobre a terra, sobre a atmosfera, sobre as águas, ministre nas praças, nas ruas, nas empresas, nas universidades, sem aquele achismo que você tem que trazer, pessoas para um determinado lugar. Sabe o que Deus está nos dando? Deus está nos dando o planeta como templo, como casa, como habitação. E ao mesmo tempo, Deus está fazendo de cada um de nós um templo vivo, uma coluna de glória, um receptor divino e um transmissor da glória do Pai aqui na terra. Então, nós somos vários templos vivos, com o propósito de sustentar luz e liberar luz, de ser luz. E você pode ter certeza que Deus ou já te colocou ou vai te colocar num alto velador para iluminar toda a casa, para iluminar toda a cidade. Nós temos a terra,
Nós não vamos criar regras, mas você pode seguir a direção do Espírito. Se o Espírito te der direção para você sozinho, com uma dupla de missão ou com poucas pessoas, para subir um monte, para de lá abençoar a cidade, vá. Se Deus te der autorização para que o seu quarto seja torre de vigia, que assim seja. Se Deus te der a sua sala para você ser um ponto de contato onde pessoas serão abençoadas, faça. Se Deus te deu autorização para você abrir uma comunidade, faça. Faça do jeito que Deus te mandou fazer. A única coisa que o Pai ele fala: cuide para que a energia do anticristo não se infiltre. E eu acredito que muitos aqui já conseguem perceber quando existe uma energia do anticristo infiltrada. Vai na liberdade do Espírito. Vai naquilo que Deus te comissionar. De repente, você é a manifestação do amor. Não perca a oportunidade de manifestar esse amor que vem com compaixão, seja por palavra, seja por gesto, seja por ação, seja por um abraço, seja por dar um presente. Tudo que você colocar às mãos, a sua essência irá junto. Se você enviar um presente para alguém, se você enviar uma palavra para alguém, se você der um abraço, a sua essência vai junto. Porque você é o sal, você é o tempero. É esta consciência que você tem que ter, não como alguém que se orgulha e que se acha melhor, mas como alguém que sabe que carrega algo da parte de Deus e que você é casa, veículo e portal de manifestação para abençoar a nível planetário. Conforme eu sempre tenho falado, nós não podemos ter um partido e uma placa. Por quê? Porque quando nós temos um partido, uma placa, a gente sempre vai puxar para ali. A gente sempre vai querer trazer, digamos, a brasa para a nossa sardinha. Mas abençoa todos de igual maneira. Independente da religião, todos são filhos de Deus. Uma coisa que o Pai ministrou para mim essa semana também é que todos os seres humanos da parte de Deus são salvos. Todo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Cristo é a luz que ilumina todo o homem. Então todos estão salvos diante de Deus. Qual é a diferença? A diferença é que alguns sabem que essa salvação foi concedida, que esse resgate foi concedido. E alguns não sabem. E quando o ser humano não sabe que é salvo em Deus, que foi resgatado por Cristo, ele foge. O medo faz com que a pessoa fuja inconscientemente para longe de Deus. Ela não se acha digna. Então, não se achando digno, a pessoa, ao invés de voltar à reunião da família estelar, da família celestial, da congregação dos santos, foge e vai para longe. Então, o comunicado do reino, queridos, é abraçar essas pessoas e dizer: olha, não existe nada que possa te separar de Deus. Se não existe nada que possa nos separar de Deus, significa o quê? Que todos nós estamos em Deus. Todos nós vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Algumas pessoas não sabem disso. Algo teria a possibilidade de nos separar e nos tirar, mas através de Cristo nada nos separa. Por quê? Porque nós já fomos reunidos nele. Só que em Deus, a visão de Deus para a terra, a visão de Deus para o ser humano é que nada pode nos separar. Só que o ser humano, dentro de si, ele se separa e se prende em sua própria casa. Então o mundo precisa saber que Deus não abandonou. Nós precisamos voltar, queridos, ao propósito original do qual Deus criou o planeta. Deus criou nosso planeta em origem para que no cultivo do jardim de Deus, no cultivo das virtudes divinas, o céu
permanecesse como ambiente, como casa. A essência de Deus, a nível atmosférico, eu diria que o propósito divino é o ar fosse reconhecido como presença, sem poluição, sem contaminação, sem energias negativas. Isso é a casa, isso é a habitação, quando você consegue respirar e sentir Deus e saber Deus. Isso é consciência, é percepção espiritual. Porém, quando o ser humano foi ativado pelo veneno da serpente, a consciência se separou de Deus, formou-se uma outra energia, gerou-se um outro ambiente, e tanto a mente quanto o ambiente faz com que a gente se sinta separado de Deus. Qual é o propósito de Deus para a humanidade? Não é criar casinhas de tijolos onde as pessoas dizem aqui é a casa de Deus. Foi o que Cristo veio fazer. Eu vou derrubar esse modelo que vocês criaram lá em Babel e vou reconstruir outro em 3 dias. Templos vivos que são pontos de ancoragem da glória de Deus, vibrando constantemente. Esse é o propósito sacerdotal sendo restaurado. Não é engenharia humana, é presença divina, para que todo o país, toda a terra se torne habitável. Queridos, algumas visões que eu tive é caminho, é balizador da missão. E não adianta a gente querer inventar o contrário. Eu tive algumas visões onde eu via Deus vindo e tocando a terra. E quando ele tocava a terra, ele purificava as águas, ele purificava o ar, ele purificava o ambiente. E Deus disse: estou estabelecendo o meu tabernáculo. E às vezes nós queremos brincar de fazer tabernáculo. Você consegue compreender a dimensão disso? E é interessante porque ele falou para mim: eu não edifico em cima de fundamento alheio, eu vou derrubar esse tabernáculo que o ser humano fez e vou reedificar o meu. Agora, a mente religiosa, ela só acha tabernáculo se for algo físico. Nós podemos ter lugar de reunião, não tem problema nenhum. Podemos ter, que seria lindo, lugares de celebração. Mas sem aquela energia religiosa nojenta, de divisão, de confusão, de colisão, de achismo, de orgulho, de ciúme, de soberba. Podemos ter ambientes de celebração, que serão portais de movimentação. Podemos ter ambientes onde o amor vai ser compartilhado. Sabe qual é a escola? De hora para frente, aprendermos a amar. Sem interesse, sem apego, sem achismo. Aprendermos a amar, aprendermos a desenvolver compaixão. Aprendermos a viver a cultura do céu. A cultura do céu é livre. A cultura do céu é ética, é respeito. É interessante que eu às vezes venho algumas meditações assim, eu e o Espírito meditando junto. Ontem eu estava meditando assim, nossa, essa ideia de um querer ficar consertando a vida do outro não deu muito certo, não. Porque enquanto eu estou querendo consertar a vida da outra pessoa, eu esqueço de consertar a minha. Só que se eu começar a olhar o que eu preciso alinhar e esse consertar, não é eu numa tentativa de reforma, é a presença de Deus edificando o templo vivo em mim. E na edificação de um templo vivo em mim, eu vou, na verdade, pela ressonância, começar a ser um campo onde tudo que está ao redor de mim vai começar a mudar. E o que não mudar, se muda. É isso que Deus tem falado para mim. Lá atrás, o pai disse assim: filha, não se preocupe
Apenas deixa eu gerar essa nova unção, essa nova energia, porque lá na frente a família vai ser beneficiada, os vizinhos vão ser beneficiados, a cidade vai ser beneficiada. Mas isso não é eu aqui na horizontal tentando mudar as pessoas. É eu permitindo que o Espírito me mude e na sintonia do Espírito em mim, o Espírito flui através de mim num campo de luz que vai expandindo, expandindo, expandindo. E esse campo de luz, seja por 9 metros de diâmetro, ou seja, um campo de luz que pode se fortalecer, expandir, envolver a terra. É a habitação de Deus, é a presença de Deus, mudando as vidas. O fato, queridos, é que a gente aprendeu a querer as coisas muito rápido. No modelo religioso, chegou na igreja, fulano ali aceitou Jesus, alguns lugares mudou o cabelo, mudou a roupa, a pessoa para ele já é uma nova pessoa. Isso não quer dizer nada. É claro que uma pessoa com o coração íntegro e reto vai saber como se vestir em cada situação, em cada lugar. Mas Deus é aquele que nos muda tão profundamente que a Bíblia chama isso de nascer de novo. E o nascer de novo não é uma única vez. O nascer de novo é cada vez que nós pegamos e nos envolvemos com energias pesadas, densas, que você começa a sentir que a sua vida está parada daquilo, você precisa fazer desmoronar aquela energia, que é fazer morrer aquela natureza que talvez está impedindo você e deixar que novamente o ente divino, o Cristo, seja gerado. Então, cada vez, queridos, a gente vê muitas pessoas, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que chegam até mim querendo mudança. Mas a mudança não acontece quando o externo deseja. A mudança não vem simplesmente porque a pessoa quer mudar. Às vezes a pessoa quer mudar, o resultado, o sintoma, a consequência, ela fez algo lá e trouxe uma consequência ruim, agora está sofrendo, aí ela quer mudar a consequência. Por quê? Porque a pessoa não entende que a consequência é apenas uma projeção de algo que nasceu no nosso coração ou na nossa consciência. E às vezes não é por maldade, queridos. Cada vez que eu penso algo desalinhado da minha essência, eu estou gerando um processo de dor. Cada vez que eu concebo um pensamento que se torna numa crença, e isso não está alinhado com o meu eu divino, que é vida, paz, plenitude, abundância, eu estou fechando a porta do Espírito e gerando algo que vai trazer consequências para mim. E talvez, quando se envolve, ou quando está envolvido um grupo, trazer consequência para aquele grupo também. A saúde, a restauração, a plenitude, ela começa quando eu paro de acreditar nas energias modificadas. E aqui a gente pode estender muito a nossa consciência. A cura começa, a restauração começa quando você para de acreditar na energia modificada. O que é uma energia modificada? Tudo aquilo que o anticristo gerou e que trouxe para nós como crença. Aqui é tão abrangente o campo da liberdade que voltar para Deus, é voltar para a essência divina, é voltar para o seu eu divino, que é do começo ao fim, liberdade, vida e paz. Plenitude de vida. Agora, quando eu concebo pensamentos ou ideias ou crenças que nasceu, aqui tem uma grande chave, meus amados. Quando você concebe ideias, crenças que nasceu a partir do momento que a sua consciência se separou de Deus, ali você entra no estado de decadência, de doença e de todas as coisas que nós fomos adquirindo ao longo dos tempos. Por quê? Porque toda crença gerada dentro da ideia de separação,
é o que nos adoece. Então, quando nós começamos a curar a partir da consciência da unidade, que é o início agora do trabalho de quinta dimensão, o trabalho de unidade começa na quinta, sexta e se estabelece na sétima, em um plano infinito de unidade. É onde a sua consciência voltou para a unidade do Pai e agora você começa a fazer um trabalho de acreditar na verdade de Deus e não nas crenças que trouxe decadência. Aí envolve o quê? Medo, culpa. Queridos, o que é o medo? A insegurança. E por que tem insegurança? Porque a pessoa se sente separada de Deus. À medida que você volta para Deus e você entende que Deus é onipresença, qual lugar que você está, que você possa estar longe da proteção e da segurança dele? Não existe lugar. Ele é onipresente. É o salmista, né, narrando a poesia. Se eu subir ao céu, lá ele está. Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, lá ele está também. E se eu tomar as asas da alvorada e voar, até ali, a sua destra, a sua mão me sustenta. Não existe lugar onde nós podemos fugir da presença de Deus. Porém, queridos, a mentalidade adâmica que todos nós entramos, você vai perceber que o primeiro impulso de uma consciência separada ou que se sente separada, a síndrome de Adão é: vou me esconder de Deus ou vou fugir de Deus. É a história da humanidade, queridos. É o lamento e a problemática da humanidade. E nesse estado de se esconder, de fugir, vem insegurança, vem medo, vem solidão, vem orfandade, rejeição e tantas coisas que nós fomos recebendo. Medo, insegurança, sentimento de abandono, orfandade, culpa, medo. Eu sou um pobre, miserável pecador. Queridos, a pessoa se sentir pecador é um código de se sentir sujo, indigno. E não existe nada mais depravante para manter a mente separada de Deus. É um código de profunda negatividade que te leva lá para o lugar inferior. A culpa é que povoa o ambiente que o anticristo criou, que é chamado de inferno. A culpa, o medo, a rejeição, a vergonha são sintomas e sentimentos que povoam os lugares inferiores. Quando você se liberta da culpa, do medo, da vergonha, do pecado, você começa o seu processo de ascensão. Libertação não é uma luta humana, libertação é um estado de espírito, onde gradativamente vai sendo reintegrado todos os componentes da sua essência divina e da sua natureza divina. E esse processo de reintegrar fractais e fractais, virtudes e virtudes, anjos e anjos. O que é a manifestação do anjo? É você novamente recebendo gradativamente a sua natureza de filho de Deus. Começa por um anjo. Anjos são virtudes, queridos. Começa por um anjo, começa por outro, uma virtude aqui, uma virtude ali. Hoje eu recebo uma virtude e vai. Quando você menos espera, você voltou para a totalidade, você voltou para a fonte, você voltou para o Cristo que você é. Porque Cristo não é o ídolo que Roma criou. Cristo é a natureza do Pai que vive dentro dos filhos. Mas, para a gente alcançar isso, a gente precisa desacreditar nas crenças que deformaram a nossa imagem.
talvez esse seja um grande desafio 2-dimensionais. Só pelo Espírito, para convencer, não vou dizer nem convencer, para ensinar e instruir mentes religiosas que a vida toda se sentia no lixo por códigos negativos de culpa, de medo, de vergonha, de se sentir indigno. Queridos, tudo isso começa quando você acredita no Evangelho de Cristo. Quando você acredita que é liberto, quando você acredita que é salvo, quando você acredita que é santo, quando você acredita que é filho, quando você acredita que é amor, quando você acredita que a natureza do Pai está em você. Aí você realmente vai viver o reino. Você vai viver como filho de Deus. Sem culpa, sem medo, sem insegurança, sem vergonha. E aqui eu não estou dizendo que nós agora vamos aprontar, não, queridos. É na presença de Deus que os códigos divinos, que a santidade divina vai vindo para você. O processo de restauração começa quando você acredita no Evangelho. E acreditar no Evangelho te traz na unicidade, porque eu digo que Cristo ele fez várias missões, mas a missão dele consistia em reunir, em unificar. Deus estava em Cristo reconciliando. O que é reconciliar? É unificar. É unificar. E quem em consciência é unificado com Deus, em coração é unificado com Deus, você começa por emanação e presença receber de volta os códigos da natureza divina. É na presença que a virtude de Deus é emanada para nós. A nossa mudança acontece no estado de presença, onde Deus emana, Deus espelha. Tudo na vida é espelho, no sentido espiritual, queridos. Você aqui espelha o seu estado interior. Você, na presença de Deus, Deus espelha para você. Deus projeta quem Ele é para você, você vai recebendo, gerando natureza. Não tem como fabricar a natureza. É a interminável luta contra o pecado. Não é lutar contra, é mudar a natureza. E para mudar a natureza, só Deus consegue fazer. Só Deus. Então o que a gente precisa? Trazer o povo para a presença. É a permanência na presença que vai mudar a natureza. Que Deus espelha para você a natureza dele. Ser de santo, esse ser de santo como eu sou santo, não é um código moral de um mandamento externo. Ser de santo, porque eu sou santo, é um código de espelhamento. A Bíblia diz, olhem para mim e sereis salvos. É um código de espelhamento. Olhe para mim e sereis salvos, disse o eterno Deus. Então, queridos, se Deus te chamou para ser um empresário, seja um empresário. Se Deus te chamou para ser um empreendedor, seja um empreendedor. E que você mais fature muito, 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 muito mesmo. Porque a missão precisa. À medida que os nossos corações forem curados e a energia do sistema não tiver mais entrada dentro de nós, grandes centros de treinamento proféticos e comunidades proféticas surgirão, se levantarão sobre a terra e precisam de empresários que invistam. Empresários, né, como alguns que já existem por aí, que você fature tão alto, tão alto, tão alto,
E você não vai ficar ali naquela questão, porque, né, essa semana mesmo alguém chegou até mim, por que algumas coisas aqui são de graça e por que algumas coisas precisam ser pagas? Dá uma vontade de dizer assim, eu também preciso comer, também tenho uma vida. Ninguém vai ficar nesses questionamentos, serão pessoas que vão contribuir pela consciência, que sabe que Deus está depositando dentro de você para que você transborde. A abundância será tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não haverá mais essa questão de ficar contando moedas, de ter que ficar ali pensando quanto que eu posso ofertar na missão. Porque, querido, você não vai dar conta de gastar sozinho. Você vai transbordar porque você sabe que você é a abundância de Deus e que todos aqui tenham acesso a isso. Queridos, dentro de mim essa realidade é tão viva, tão viva, tão viva e tão real. Porque no reino de Deus não existe falta. Que naquilo que Deus te deu, que você prospere, mas prospere assim como diz a palavra, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Para que pessoas aqui consigam edificar ambientes que serão portais onde a glória de Deus se movimenta. Eu creio nisso de todo o meu coração. Vocês compreendem a liberdade que Deus está dando para você? Para você. A partir do momento que você entende que você é casa de Deus e que a glória de Deus quer se movimentar através da sua vida, aquilo que você vai fazer externamente não será a obra de Deus, será um lugar para que a glória de Deus se manifeste. Você vai ser a casa onde a glória de Deus vai se manifestar, seja através de um serviço, através de um produto, através de uma indústria. A indústria não será aquela questão aqui é secular, aqui é espiritual. Não, a espiritualidade quer se fundir na matéria. Primeiramente em templos vivos, mas em tudo dentro da fisicalidade. Não será mais aquela energia pesada. Será a fusão do Espírito. Porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Que essa seja a realidade, queridos, de todas as empresas, escolas, órgãos públicos, sistema econômico. Que os bancos não sejam mais lugares de tirar dinheiro do povo, mas que os bancos cumpram a sua função de fazer o dinheiro do povo se multiplicar. Essa é a função original dos bancos. E que o próprio povo também não fique só esperando pelos bancos, não. Aprenda a maneira de multiplicar recursos. Isso é bíblico. Lembra lá dos talentos? Que Deus deu a um, deu a outro, e um enterrou, o outro multiplicou. Lembra da viúva de Elias? Quando Elias chega na casa da viúva, ela só tinha o último alimento para dar para o filho e depois, segundo a consciência dela, aguardar a morte. Mas Deus tinha dado uma palavra para Elias. Vai até uma certa viúva de Serepta e lá você vai ser alimentado por ela. Agora imagina a surpresa de Elias. A mulher que Deus disse que ia alimentar ele, chega lá, só tem um bocado de farinha e de azeite. Mas Deus tinha dado uma palavra. Queridos, palavras são sementes que, uma vez plantadas, vão frutificar. Nem sempre você vai ganhar a árvore dando frutos. Pode acontecer? Pode. Mas Deus dá semente ao semeador.
Se você acreditar na palavra e semear, você vai colher os frutos. E Elias foi ousado, faça lá, mas faça primeiro para mim. Pode, achar a arrogância de Elias. Poxa, o filho está ali, eles não faz primeiro para mim. Sabe o que Elias estava fazendo ali? Ele estava estabelecendo uma frequência. Ele estava estabelecendo uma frequência. Aquilo que Deus falou para Elias, Elias estava agora frequenciando na vida daquela mulher. E a frequência estabelecida foi a seguinte: como semente plantada. Vai, busque. Porque não faltará azeite, não faltará farinha e não faltará azeite na botija. A mulher obedece. E na capacidade das vasilhas encheu-se. Cada um de nós recebe a capacidade que nós podemos sustentar, queridos. E Elias diz: viva de renda. Aquele óleo não sustentou só a viúva. Não sustentou só a viúva e o filho. Sustentou também Elias, porque a partir daquela semente que se multiplicou, havia uma palavra de Deus: essa viúva vai te sustentar. Nós temos feito aqui, queridos, vez após vez, plantando sementes. Só que a semente, se recebida num solo bom, num coração está frutificando, vai germinar. Mas tem sementes que você planta uma palavra, você acaba de falar a palavra, a pessoa está pedindo de novo. O que significa isso? Significa que a pessoa não recebeu o solo do coração não está preparado para germinar a semente. Porque quando você entende o poder da palavra, basta apenas uma palavra. Se o solo do coração está preparado, pronto, basta apenas uma palavra. Essa palavra vai entrar, vai ser ali regada, vai germinar, vai dar fruto. Queridos, entre a semeadura e o fruto existe um tempo. Existe um tempo. Existe um tempo de cultivo e existe um tempo onde você vai regar e cultivar essa semente. Não podemos arrancar, porque se formos lá e arrancar, vai perder a germinação. Receber uma palavra, permanece nela. É a chave que Jesus deixou, é o código. Se você permanecer na minha palavra e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes. Ou seja, o tempo da colheita. Você pode pedir o que quiser. E o tempo da colheita é qual? O tempo da colheita é quando a palavra já germinou no teu coração, já cresceu no teu coração e agora já está dando fruto. Queridos, isso tira toda a responsabilidade de quem está semeando. Por quê? Porque é o solo que faz frutificar. É o cultivo, é o cuidado pela palavra que faz frutificar. Que você seja também, na sua cidade, onde o Pai te comissionou, que você também seja um semeador. Isso pode ser a nível pessoal, mas pode também ser a nível coletivo. Tudo que você vê de negativo na sua cidade, você tem autorização de Deus para arrancar e plantar uma nova semente. Não é assim que está escrito? Toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Então tem situações que você vai ver
Você não pode sair aí na manada coletiva. Ah, porque está isso, porque a saúde está isso, ah, porque a economia está isso, ah, porque o governo é isso, aquilo. Não, queridos. Você vai arrancar essas palavras. E tem palavras que pelo Espírito de Deus você vai podar. Tem situações que você vai podar. E tem situações que você vai arrancar. É a capacidade de falar a palavra de Deus quando tudo ao redor está ao contrário. Às vezes, queridos, nós, pela convivência ou até mesmo por ficarmos muito tempo com a mente negativa, a gente cria vícios de repetição. Estar acordado, estar desperto, nós começamos o quê? A curar esses vícios de repetição. Quando você, todos os dias de manhã, ou durante o dia, andando de carro, eu aproveito muitas vezes quando eu estou dirigindo para trazer às memórias aquilo que pode dar esperança, profetizar novas sementes na minha vida. Não existe uma hora determinada, mas existem momentos em que você aproveita para unir o útil ao agradável. Eu durmo plantando coisas boas na minha vida e na vida de todos os filhos e sobre a terra. Isso às vezes é como estar arrancando algo e plantando algo. Amém? Louvado seja Deus, recebam esta palavra como palavra de vida eterna. Deus, Ele conta com cada um de nós, queridos. Não espere, não fique só esperando que tal coisa aconteça. Deus primeiro vai fazer dentro de você para que aconteça sobre a terra. É assim que Ele está agindo. Você tem dentro de você bens espirituais, bens eternos. Amém?